sem teto. Ela enfrentou a rua com a filha no colo. Vamos, meu amor, agora somos só nós duas. Luana, de 32 anos, mãe solteira de Júlia, 4 anos, vê sua vida desmoronar quando descobre que seu marido, Carlos, tem outra mulher. Sem emprego e sem rumo, ela enfrenta as ruas com a filha no colo. Em sua luta pela sobrevivência, Luana conhece Marcos, um homem misterioso que guarda segredos que podem mudar o rumo da sua vida. Mas há algo que Luana ainda não sabe. Marcos tem uma ligação com seu passado que pode destruir tudo o que ela acreditava ser verdade. Antes de irmos para a história, deixe seu nome e a cidade de onde está nos assistindo. Em breve, colocaremos a sua cidade em uma de nossas histórias. Luana caminhava lentamente pelas ruas de São Miguel Paulista, com Júlia, sua filha, no colo. O calor do dia parecia não incomodá-la, mas o peso da dor e da incerteza era quase insuportável. A pequena Júlia dormia tranquila, inconsciente do turbilhão que se passava na mente da mãe. O rosto de Luana estava marcado pela exaustão, mas também por uma determinação silenciosa, como se, a cada passo, ela tentasse entender como chegará até ali. A notícia de Carlos, seu marido, havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Descobriu de maneira cruel e inesperada que ele estava com outra mulher, e não apenas isso, mas que ele tinha decidido que não voltaria mais para casa. Ele a havia abandonado. Com Júlia, ela se viu sozinha no mundo. Sem o apoio de ninguém, Luana não sabia o que fazer a seguir. Como tudo pode desmoronar tão rápido, pensava, enquanto tentava se recompor. Seus olhos, antes confiantes e cheios de esperança, agora refletiam a frustração de quem nunca imaginou que passaria por aquilo. As lembranças de um casamento aparentemente sólido, de um lar com expectativas de futuro, agora pareciam distantes e irreais. Nos últimos dias, Luana havia tentado se recolocar no mercado de trabalho, mas as portas se fechavam rapidamente. Ela sabia que o aluguel estava atrasado e que, se nada acontecesse, ela e Júlia teriam que dormir na rua. O pensamento a assustava, mas não havia alternativa. Ela olhou para a filha adormecida e apertou um pouco mais sua pequena figura contra o peito, como se fosse possível proteger sua criança de tudo o que estava por vir. Mas ela sabia que não poderia protegê-la de tudo. O mundo lá fora era implacável, e, mais do que nunca, ela precisaria ser forte para enfrentar o que viria. No caminho, Luana passou pela praça central do bairro. O cheiro do pão quente vindo da padaria próxima a fez lembrar dos tempos mais simples, quando as coisas eram mais fáceis, mais seguras. Aquele lugar agora parecia estranhamente distante. Ela parou por um instante e olhou ao redor, tentando encontrar algo, algum sinal de que ainda havia esperança. Foi então que ele apareceu. Marcos, um homem de aparência calma e olhar penetrante, estava encostado em um muro, observando a movimentação da rua. Aquele olhar parecia familiar, mas Luana não conseguia lembrar de onde. Eles se cruzaram brevemente, e ele sorriu de uma maneira quase enigmática, como se soubesse algo que ela não sabia. Algo que ela ainda não podia entender. Marcos parecia ser o tipo de pessoa que estava sempre à margem. Não era um homem que se destacava pela sua presença, mas algo em seu jeito a fez parar e olhar para ele um pouco mais atentamente. Ele parecia ter algo em comum com ela, uma certa solidão, uma aura de quem já havia passado por muitos desafios na vida. Ela não sabia ao certo o que a motivou a se aproximar. Talvez fosse a necessidade de conversar com alguém, ou apenas o desejo de encontrar um pouco de conforto em meio ao caos. Oi, moça, Marcos disse, sua voz baixa, mas firme. Está tudo bem? Luana hesitou, não querendo parecer vulnerável, mas as palavras escaparam de sua boca antes que ela pudesse pensar melhor. Estou tentando descobrir como continuar. O mundo parece ter virado de cabeça para baixo. Ele a olhou com uma expressão de compreensão, como se já tivesse escutado aquela frase muitas vezes. Eu sei o que é isso, ele respondeu. Mas não se preocupe. Sempre existe um jeito de recomeçar. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma oportunidade. Luana sentiu uma pontada de curiosidade misturada com desconfiança. Quem era aquele homem? Por que ele parecia entender tanto sobre recomeços? Ele não parecia ser do bairro, e ela nunca o tinha visto antes. Mas sua presença, embora calma, trazia algo de inquietante. Antes que pudesse fazer mais perguntas, ele se despediu com um gesto de cabeça. Se precisar de algo, me avise. Eu sou Marcos, disse ele, já se afastando. Luana ficou ali, olhando sua figura se afastar, com uma sensação estranha no peito. Algo naqueles poucos minutos de conversa a tocou profundamente. Talvez fosse a sensação de que, mesmo no meio de todo o caos, ainda existiam pessoas dispostas a ouvir, a oferecer um pouco de apoio.
Mas quem era Marcos de verdade? E por que ele parecia ter tanto em comum com ela? Enquanto essas perguntas rondavam sua mente, Luana sabia que não podia perder tempo. Precisava focar no que era mais importante, sua filha, Júlia, e garantir que ambas tivessem um futuro. Mas a lembrança do olhar de Marcos persistia. Os dias seguintes se arrastaram pesados e silenciosos. Luana e Júlia passaram a se refugiar no pequeno apartamento onde viveram até o momento da virada. Ela passava horas com a filha, tentando garantir que a menina não percebesse a gravidade da situação, mas os sinais estavam por toda parte. Os brinquedos espalhados pelo chão e a TV ligada o dia inteiro pareciam preencher um vazio que se tornava maior a cada dia. Luana tinha uma rotina de tentativas e frustrações. Durante o dia, ela ia até os centros de apoio, distribuía currículos e passava horas à espera de respostas que nunca vinham. À noite, se trancava no quarto, olhando para a foto do casamento com Carlos, tentando compreender como tudo aquilo tinha acontecido. Ela sentia uma dor pungente no peito sempre que lembrava de suas promessas e planos. A traição dele era uma faca cravada em sua confiança, algo que ela sabia que jamais conseguiria tirar por completo. Como tudo isso virou uma mentira tão rápido, pensava, olhando para a filha adormecida ao seu lado. Júlia, com sua pequena carinha angelical, ainda não entendia o peso do mundo em que viviam, mas Luana sabia que, mais cedo ou mais tarde, a realidade a atingiria. Nos últimos dias, ela havia tentado se recolocar no mercado de trabalho, mas as portas se fechavam rapidamente. Ela sabia que o aluguel estava atrasado, e que, se nada acontecesse, ela e Júlia teriam que dormir na rua. O pensamento a assustava, mas não havia alternativa. Ela se forçava a ser forte, mas a sensação de impotência parecia crescer a cada dia. Foi então que, numa manhã abafada de terça-feira, Luana decidiu que precisava fazer algo diferente. Os dias eram sempre os mesmos, uma repetição angustiante de tentativas falhas. Talvez o encontro com Marcos fosse um sinal. Ele havia sido o único, além de Júlia, a falar com ela de maneira verdadeira. De algum jeito, a conversa com ele a fez sentir que ainda havia algo de bom a ser encontrado no meio de tanta dor. Decidiu procurá-lo. Não sabia exatamente o que queria perguntar, ou o que buscava naquele momento, mas algo em seu instinto lhe dizia que era necessário. A praça onde o havia encontrado nos últimos dias estava mais vazia, o que não surpreendeu Luana. Ela sabia que as pessoas da periferia, como ela, estavam sempre em movimento, sempre atrás de uma chance. No banco onde Marcos estava antes, só havia um grupo de crianças brincando. Mas não demorou muito até que o visse ao longe, sentado em um café simples do outro lado da rua. Ele parecia estar esperando por algo ou alguém, com o olhar perdido no horizonte, e foi esse olhar que chamou a atenção de Luana. Ela respirou fundo e atravessou a rua, sem saber exatamente o que diria. Chegou até a porta do café, hesitou por um segundo, e, ao entrar, se aproximou da mesa onde Marcos estava. Ele a olhou com surpresa, mas rapidamente esboçou um sorriso. Oi, Luana, você não esperava me encontrar aqui, né? Disse Marcos, em um tom amigável, mas com algo de enigmático. Luana se sentou sem dizer nada por alguns segundos, como se estivesse buscando coragem para falar. Eu não sei o que esperar, Marcos. Eu só precisava de alguém para conversar. Fui até os centros de emprego, mas parece que não existe mais lugar para gente como eu. Eu não sei o que fazer. Marcos a observou por um momento, como se estivesse pesando suas palavras. Ele estava ali, na mesma posição, com aquele olhar distante e pensativo, como se o peso do mundo também estivesse sobre seus ombros. Luana, eu sei o que é isso. Eu também já estive no fundo do poço, mas aprendi que às vezes a gente precisa dar um passo atrás para ver as coisas de outra forma. A vida não vai te dar as respostas que você quer, mas pode te dar as ferramentas para encontrar o que você precisa. Luana olhou, tentando entender suas palavras. E o que são essas ferramentas? Porque parece que eu estou sem forças para continuar. Ele sorriu de forma leve, mas sincera. Às vezes, tudo o que a gente precisa é olhar para as oportunidades que estão ao nosso redor. Você está presa em um ciclo, Luana. E eu posso te ajudar a sair disso. Luana o encarou, desconfiada, mas também tocada por suas palavras. Ele parecia genuíno, mas era difícil confiar em qualquer pessoa depois do que Carlos havia feito. Você é um estranho, Marcos, ela disse, com um tom de incerteza. Como sabe tanto sobre mim? Sobre o que eu estou passando? Marcos se recostou na cadeira, olhando-a com um sorriso enigmático, quase como se tivesse mais respostas do que estava disposto a compartilhar. Eu sei porque já passei por tudo isso. E posso te mostrar uma maneira de recomeçar. Mas a escolha é sua.
Antes que Luana pudesse perguntar mais, ele se levantou, como se fosse se despedir, mas com aquele olhar misterioso, ele simplesmente disse: "Eu vou estar por aqui, se precisar. Só não perca a coragem. Tem mais gente por aí que pode te ajudar do que você imagina." Luana observou sair do café e, por um momento, ela ficou ali, imóvel. A sensação de estar em um jogo maior que ela mesma dominava. Ela estava prestes a tomar uma decisão, mas algo dentro dela ainda a impedia de confiar totalmente. Algo não parecia certo. Enquanto saía do café, com Júlia nos braços, o peso da dúvida tomava conta de seu coração. Marcos tinha sido o único que a olhou com sinceridade, mas a questão que a perturbava não era sobre ele. Era sobre o que ela estava disposta a fazer para mudar sua vida. O medo de mais uma decepção a congelava. E se ele não fosse a resposta que ela estava esperando? E se ela estivesse se iludindo com promessas vazias? Mas uma coisa era clara: ela não podia mais continuar esperando a vida passar. O momento de agir era agora, e a dúvida era um luxo que ela não podia mais se permitir. Naquela noite, antes de dormir, Luana olhou para Júlia adormecida em seu colo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo mais forte que o medo: esperança. A luta estava apenas começando, e ela sabia que precisaria de coragem para enfrentar o que estava por vir. A questão era: seria Marcos o primeiro passo de uma nova vida, ou uma armadilha a mais para se perder? Na manhã seguinte, Luana acordou com o som suave da chuva batendo contra a janela. O ambiente estava frio e silencioso, e a luz suave que entrava pela fresta da cortina parecia convidar ao descanso, mas Luana não podia se dar ao luxo de descansar. A vida, com sua dureza implacável, não a deixava ter um momento de paz. Júlia ainda estava dormindo, abraçada a um dos ursinhos que Carlos havia dado à filha. Aquela visão a fez lembrar dos dias felizes em que o casal planejava o futuro. Luana fechou os olhos por um momento, como se tentasse recuperar aquela sensação de segurança, mas a dor era insuportável. O futuro estava distante e nebuloso, e ela não sabia como explicar para a filha que, naquele momento, não tinha mais casa, trabalho ou marido. Ela se levantou lentamente e caminhou até a cozinha, onde preparava o café. A fumaça quente da xícara parecia um consolo, um pequeno alívio em meio à tormenta de pensamentos que a consumia. Mas a lembrança de Marcos, com seu olhar enigmático e suas palavras tão intensas, ainda a perturbava. Ela sentia que aquele encontro não tinha sido mero acaso. Ele parecia ter uma compreensão de sua dor que ninguém mais tinha. E, mais do que isso, parecia estar disposto a ajudá-la. Mas poderia confiar em alguém assim? Alguém tão misterioso, que aparecerá no momento mais frágil de sua vida. O café estava pronto, mas Luana não sabia como responder às perguntas que surgiam em sua mente. Ela precisava de algo, de uma resposta, de uma direção, mas, ao mesmo tempo, ela temia se entregar a promessas que poderiam se revelar vazias. A vida lhe ensinara que, no final, ninguém estava realmente disposto a ajudar sem algo em troca. Quando Júlia acordou, com seus olhos grandes e curiosos, Luana tentou esconder a preocupação que a dominava. Ela não queria que a filha percebesse a gravidade da situação, e muito menos a dúvida que tomava conta de seu coração. A última coisa que queria era que Júlia sentisse o peso do mundo em seus ombros ainda tão pequenos. "Bom dia, mamãe", disse Júlia, com sua voz doce, enquanto se espreguiçava e se encolhia no sofá. "Bom dia, minha linda", respondeu Luana, com um sorriso forçado. "Hoje a gente vai dar um passeio, está bem?" Júlia balançou a cabeça, animada. Luana olhou para a filha e, por um momento, esqueceu das dificuldades. Ela sabia que precisava ser forte para Júlia, mas também sentia que, se não fizesse algo por si mesma, não teria forças para continuar. Enquanto preparava a mochila com o lanche para a pequena, Luana pensava sobre o que Marcos havia dito: "Não perca a coragem." Ele parecia acreditar que havia um caminho a seguir, mas ela não sabia se estava pronta para dar esse passo. O que aconteceria se ela o procurasse e, mais uma vez, se decepcionasse? Ela já havia sofrido tanto. No entanto, algo dentro dela a impulsionava. A dúvida e o medo estavam ali, mas havia uma centelha de esperança que ainda fazia acreditar que havia uma chance de recomeçar. Talvez não fosse Marcos que fosse a resposta, mas sua presença fez sentir que o destino estava começando a se mover. O dia passou lentamente. Luana e Júlia caminharam pela rua de mãos dadas, aproveitando o pouco de sol que apareceu entre as nuvens. Elas entraram na pequena praça do bairro, onde as crianças brincavam ao redor. No entanto, Luana mal conseguia focar no que estava acontecendo ao seu redor. Sua mente estava em outro lugar. Foi então que ela ouviu novamente. Marcos estava ali, sentado em um banco, lendo um jornal,
como se não estivesse esperando por nada ou ninguém. Seus olhos se encontraram por um breve momento, e Luana sentiu um arrepio. Havia algo estranho naquele olhar, como se ele soubesse algo que ela ainda não conseguia entender. Ela hesitou por um segundo, mas a decisão foi tomada quase que automaticamente. Se queria recomeçar, precisava dar esse passo. Não podia viver se perguntando e se para sempre. Com o coração acelerado, Luana se aproximou dele. Marcos olhou para ela, mas não disse nada de imediato. Apenas a observava com aquele sorriso silencioso, como se já soubesse que ela viria. Oi, Marcos. Eu pensei muito sobre o que você disse, e eu preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer da minha vida, mas quero tentar. Por minha filha, por mim. Marcos fechou o jornal lentamente, como se já tivesse esperado por aquela resposta. Você está pronta para mudar, Luana? Ele perguntou, com uma seriedade que a fez engolir seco. Ela respirou fundo. Eu não sei, mas estou disposta a tentar. Marcos a observou com um olhar profundo, como se estivesse analisando sua alma. Ele parecia entender que aquele momento não era apenas um pedido de ajuda, mas uma chance de transformação, e ele sabia que não seria fácil. Então, vamos dar o primeiro passo, Luana. Mas saiba de uma coisa, o caminho não vai ser simples. E, mais importante, você vai precisar confiar em você mesma. Luana engoliu em seco. O peso das palavras dele se instalou em seu peito, mas havia algo mais. Algo que ela não podia negar. A vontade de mudar. A vontade de não ser mais a mulher que vivia nas sombras de uma vida quebrada. Marcos levantou-se e fez um gesto com a mão, como se indicasse um caminho à sua frente. Se você quiser realmente mudar, vai ter que fazer escolhas difíceis. Não pense que será fácil. Luana olhou para ele, o coração batendo forte. A vida estava oferecendo uma chance, mas ela teria coragem de segui-la? O som do vento sussurrava nas árvores, e Luana sabia que nada seria mais como antes. Ela estava prestes a dar um passo que poderia mudar tudo, mas a dúvida ainda persistia. O sol estava começando a se esconder atrás das nuvens quando Luana e Marcos começaram a andar juntos pela praça. Júlia correu na frente, seu riso preenchendo o ar com uma leveza que Luana não sentia há tempos. Aquela risada inocente parecia tão distante da dor que a consumia, mas era exatamente o que Luana mais queria ouvir, a felicidade simples de sua filha, que ainda não conhecia as sombras do mundo. Marcos caminhava ao seu lado, em silêncio, observando o movimento ao redor com uma calma impressionante. Ele parecia não se importar com a pressa ou com o barulho da cidade. Para ele, cada passo era uma reflexão, uma pausa para pensar no que viria a seguir. Luana, por outro lado, estava tensa. O que ele queria dela? Porque tinha aparecido justamente quando ela mais precisava de ajuda. Ele parecia saber mais do que estava disposto a revelar, e isso a inquietava. Mas ao mesmo tempo, a confiança em suas palavras a fazia questionar suas próprias inseguranças. Você tem filhos, Marcos? Luana perguntou, quebrando o silêncio, tentando entender melhor quem estava ao seu lado. Ele olhou para ela, e por um instante, a expressão em seu rosto se suavizou. Não. Nunca tive filhos. Mas sei o que é cuidar de alguém. Às vezes, a gente é responsável por mais do que imagina. Luana não soubera o que responder. Havia algo naqueles olhos, algo que carregava um peso. Ele falava de uma maneira tão experiente, como se a vida tivesse lhe ensinado duras lições. A dor não era algo novo para Marcos, mas ele parecia, ao contrário dela, ter encontrado alguma paz nas suas dificuldades. Eu estou com medo, Luana confessou, olhando para baixo, como se suas palavras pudessem ser lidas no chão que pisava. Eu não sei se tenho forças para continuar. O que acontece se eu fracassar novamente? E minha filha? Como vou explicar para ela que não consegui dar a ela a vida que ela merece? Marcos parou por um momento e olhou para o horizonte, antes de dizer, o fracasso é apenas uma parte da jornada. A vida não é uma linha reta, Luana. Às vezes, precisamos dar um passo atrás para entender o que realmente importa. O que você tem hoje é a chance de recomeçar. Mas para isso, precisa deixar o medo de lado. Porque o medo vai te paralisar, e você não pode deixar isso acontecer. Luana engoliu em seco, as palavras dele a atravessaram como uma flecha. Ele estava certo, ela sabia disso. O medo havia sido o maior obstáculo em sua vida. O medo de falhar novamente, de não ser capaz, de repetir os erros do passado. Mas Marcos estava lhe mostrando que a falha era apenas uma parte do processo, que ela não poderia se deixar consumir por ele. Eu sei,
ela disse, a voz um pouco mais firme. Eu sei que preciso deixar o medo para trás. Mas e as escolhas? Como eu sei qual é o caminho certo? Marcos a observou por um instante, e finalmente respondeu com uma leveza que ela não esperava. Você só vai saber o caminho certo quando tiver coragem de andar por ele. E, acredite, Luana, às vezes, o caminho certo é o mais difícil, mas é o único que vale a pena. Eles caminharam mais alguns minutos em silêncio. As palavras de Marcos se gravaram profundamente na mente de Luana. Ela sabia que o momento estava chegando. Ela teria que decidir o que fazer com sua vida, e mais do que isso, teria que decidir o que queria para o futuro de Júlia. Chegaram à beira da rua onde Luana morava. O prédio simples, mas acolhedor, era o único lar que elas tinham, mas mesmo ali, o desconforto da insegurança financeira e emocional pairava no ar. Luana olhou para o edifício e, por um momento, pensou nas escolhas que a haviam levado até ali. A confiança que depositara em Carlos, o relacionamento que havia construído, e tudo o que perderá. Agora, era hora de reconstruir, mas ela sentia que precisava de mais do que um novo começo. Precisava de algo mais profundo, algo que não fosse apenas sobre sobreviver. Marcos, percebendo sua hesitação, parou ao lado dela e disse, eu sei que a sua jornada não vai ser fácil. Mas você está fazendo a coisa certa. Às vezes, você só precisa dar o primeiro passo. E o resto vai se desenrolar. Luana respirou fundo, com os olhos fixos no prédio. Aquilo era o que ela tinha. Mas ela sabia que precisava de mais. Precisava recomeçar de dentro para fora. Precisava resgatar sua força, sua confiança, e a certeza de que não estava sozinha. Você tem razão, Luana respondeu, agora com um olhar mais determinado. Eu não posso mais esperar que as coisas aconteçam por mim. Eu tenho que fazer acontecer. É isso aí, Marcos disse, sorrindo com um leve aceno. Agora, é hora de agir. Enquanto ele se afastava, Luana ficou ali, em frente ao prédio, com Júlia agora ao seu lado, segurando sua mão com força. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sentia que estava pronta para enfrentar o que viesse. O medo ainda estava presente, mas agora ela sabia que ele não poderia mais ditar suas ações. Ela se virou para a filha e a abraçou com força. Vamos dar o nosso melhor, minha linda. Juntas, a gente vai encontrar o caminho. E, pela primeira vez em muito tempo, Luana se sentiu em paz com a decisão que tomava. O recomeço não seria fácil, mas ela estava disposta a lutar por aquilo que mais importava, um futuro para ela e para Júlia. O que ela não sabia era que o caminho que escolhesse agora levaria a uma verdade inesperada, e Marcos, o homem misterioso que cruzou seu caminho, ainda guardava segredos que poderiam mudar tudo o que ela acreditava ser real. O dia seguinte amanheceu cinza, com a promessa de mais chuva, mas Luana não se importou. O clima externo, com seus ventos fortes e o céu nublado, parecia refletir o turbilhão que se passava dentro dela. O passo que ela tinha dado ontem, ao decidir que enfrentaria os desafios de frente, ainda reverberava em sua mente. Era como se ela tivesse plantado uma semente de coragem, mas, ao mesmo tempo, um medo sutil a assombrava. Ela sabia que a escolha estava feita, mas o que aconteceria a seguir? Júlia estava animada com a ideia de passar o dia fora de casa. Mesmo com as dificuldades, a pequena parecia enxergar a vida com olhos de esperança. Luana sorriu para a filha, tentando ignorar a inquietação que a consumia. Ela não queria mostrar suas inseguranças para Júlia. Precisava ser forte, precisava ser a mãe que sua filha acreditava que ela era. O dia se arrastou lentamente. Durante a manhã, Luana fez algumas ligações para possíveis vagas de trabalho, mas nada concreto surgiu. O que ela não sabia era que as dificuldades que ela enfrentava eram apenas o começo de algo muito mais complicado. Não era só sobre encontrar emprego, era sobre entender que o mundo ao seu redor estava mudando, que as relações e as promessas poderiam ser mais frágeis do que ela imaginava. Quando o relógio marcou 3 da tarde, Luana decidiu sair para uma caminhada com Júlia, tentando tirar um pouco a cabeça da angústia. Elas caminharam pelas ruas do bairro, onde todos pareciam tão ocupados em seus próprios problemas que mal notavam as duas. O barulho dos carros e o som dos vendedores ambulantes contrastavam com a calmaria que Luana buscava para sua mente. Mas nada conseguia afastar as dúvidas que a perseguiam. Foi então que ela ouviu novamente. Marcos estava parado na esquina, conversando com um homem desconhecido. Ele parecia diferente, mais sério, como se estivesse envolvido em algo importante. Luana hesitou por um momento. Era estranho encontrá-lo ali, de novo, tão perto de sua vida. Ela sabia que ele tinha algo a mais a oferecer, mas também sentia uma desconfiança crescente.
Porque ele estava sempre aparecendo no momento exato em que ela precisava tomar decisões difíceis. Júlia puxou sua mão e correu até a banca de doces, distraída com as cores das guloseimas. Luana aproveitou o momento para observar Marcos de longe. O homem com quem ele conversava parecia alguém importante, talvez um cliente ou alguém com quem Marcos estivesse fazendo algum tipo de negócio. Eles trocavam palavras baixas, mas, mesmo de longe, Luana percebeu a tensão no ar. Algo não estava certo. Será que ele tem mais segredos do que eu imagino? Pensou Luana, sentindo um arrepio na espinha. Marcos olhou para ela, notando sua presença, mas não fez nenhum movimento para se aproximar. Ele apenas deu um leve sorriso e acenou com a cabeça, como se soubesse que ela o estava observando. Luana não gostou da sensação que aquilo causava. Porque, após tudo o que ele lhe dissera, ela ainda sentia que havia algo escondido. Ela não sabia o que exatamente a fazia desconfiar dele, mas aquela cena a deixou inquieta. Após alguns minutos, o homem com quem Marcos conversava se afastou, desaparecendo pela rua movimentada. Marcos fez um gesto, como se despedisse, e começou a caminhar na direção de Luana. Ela sentiu um aperto no peito e, instintivamente, afastou-se um pouco de onde estava. Oi, Luana, disse Marcos, com um sorriso cordial, mas agora havia algo diferente em seu tom. Não parecia mais tão amigável quanto antes. Como se o peso da conversa anterior ainda o seguisse. Oi, Marcos, respondeu Luana, tentando esconder sua apreensão. Como vai? Bem, ele respondeu, mas não parecia realmente interessado em responder a pergunta. Vejo que está saindo para uma caminhada com a sua pequena. Sim, ela adora. Preciso dar um tempo na cabeça. Sabe como é? A vida não está fácil. Luana forçou um sorriso. Eu sei, Marcos disse, olhando diretamente em seus olhos, quase como se a sondasse. Eu estava pensando em você hoje mais cedo, Luana. Sobre como você está lidando com todas essas mudanças. Sei que pode parecer muito agora, mas quero que saiba que, se precisar de algo, estou por aqui. Luana olhou para ele, buscando sinais de sinceridade, mas o que sentia era um misto de desconfiança e uma necessidade ainda mais forte de encontrar algo concreto para mudar sua vida. Ela não podia mais viver no campo das incertezas. Obrigada, Marcos. Mas eu preciso pensar mais sobre tudo isso. Estou tentando entender o que é real e o que não é, e, não sei, acho que estou me sentindo meio perdida. Aquelas palavras pareciam pequenas demais para o que estava em seu coração. Ela estava perdida, sim, mas também havia algo mais. Ela precisava de respostas. Marcos a observou por um momento, seus olhos intensos, como se tentasse decifrá-la. Às vezes, Luana, você não vai ter todas as respostas logo de cara. Mas é importante saber o que você está buscando. Só assim você vai saber se está indo pelo caminho certo. Ele se afastou, fazendo um gesto de despedida com a cabeça. Luana sentiu um arrepio, não pelo simples fato de ele estar indo embora, mas pela sensação de que algo estava por trás daquela conversa. Marcos tinha um papel na sua vida, mas ele estava começando a se tornar um mistério complicado de resolver. O que ele não sabia era que as sementes de desconfiança que estavam começando a brotar no coração de Luana seriam difíceis de apagar. Luana se virou e viu Júlia segurando uma sacola de doces, sorrindo para ela. Aquele sorriso trouxe um alívio momentâneo, mas a mente de Luana estava longe. Ela sabia que, em breve, teria que fazer escolhas que poderiam mudar não só o destino dela, mas o de Júlia também. E, por mais que tentasse ignorar, uma sensação de que tudo estava prestes a se complicar a consumia por dentro. O que Marcos realmente queria dela? E mais importante, poderia confiar nele para reconstruir sua vida? A noite chegou sem avisos, trazendo um silêncio pesado para o pequeno apartamento de Luana. Júlia já estava na cama, enrolada em seu cobertor, com o rosto tranquilo de quem ainda não compreende as dificuldades da vida, mas Luana sabia que o pior ainda estava por vir. Ela se sentou na beirada da cama, olhando para a filha, e, por um momento, esqueceu do caos que sua vida se tornará. Era difícil, muito difícil, não imaginar o futuro, mas ainda mais complicado pensar em como proteger Júlia de tudo o que estava por vir. Tudo parecia um grande turbilhão de escolhas e inseguranças. Cada passo que ela dava parecia levar a mais uma encruzilhada. O encontro com Marcos naquela tarde mexera profundamente com ela. A conversa, embora curta, deixou um sabor amargo na boca de Luana. Ela não sabia mais se ele era apenas alguém tentando ajudar ou se havia algo mais escondido. Algo que ela não conseguia ainda identificar, mas que sabia que estava ali. Ele falava de um jeito que parecia conhecer tudo o que ela sentia, como se já tivesse passado pelas mesmas dificuldades.
Mas o mais estranho era o fato de ele nunca ter falado sobre si mesmo. A dúvida persistia, como uma sombra que se estendia por todo o seu pensamento. Ela sabia que Marcos tinha suas próprias razões para aparecer em sua vida, mas a desconfiança só crescia. Havia algo em sua presença que não se encaixava no que ela precisava, ou talvez fosse justamente o que ela precisava, algo que a forçasse a ver além do que era visível. Luana se levantou da cama e foi até a janela, olhando para a rua iluminada pelas luzes das ruas. A cidade lá fora, agitada, parecia mais viva do que nunca. Mas ela sabia que, ali dentro de sua casa, a vida era outra. Era uma vida cheia de expectativas quebradas, com um futuro incerto à espera de ser construído, um tijolo de cada vez. E cada tijolo parecia mais pesado do que o anterior. Foi então que o som de uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Luana se virou, surpresa, mas se aprumou rapidamente, tentando esconder a tensão que a tomava. Quem seria, a essa hora da noite? Ela caminhou até a porta, hesitante, e ao abrir, se deparou com uma figura que já conhecia bem. Era Carlos, o ex-marido, o homem que ela acreditava conhecer, mas que a havia deixado com um vazio imenso e um punhado de mentiras. Luana, podemos conversar? Ele parecia cansado, com o semblante de quem estava carregando um peso. Aquele homem que um dia foi seu companheiro parecia mais distante do que nunca. Mas, ao mesmo tempo, havia algo de familiar em seu olhar. Ela não sabia o que fazer. O sentimento de raiva e decepção tomava conta de seu corpo, mas, ao mesmo tempo, algo em sua voz a fazia querer ouvir o que ele tinha a dizer. Ela sabia que não deveria ceder. Não deveria abrir aquela porta, tanto física quanto emocionalmente. Mas as palavras que ele estava prestes a dizer poderiam ser a chave para algo que ela não sabia ainda o que era. Luana, eu preciso te contar a verdade. Tem algo que você precisa saber, e não posso continuar sem te falar. Aquelas palavras caíram sobre Luana como uma bomba. A verdade. O que ele poderia ter a dizer que ainda fosse relevante? Ele já tinha destruído tudo entre eles. O que mais ele poderia esconder? Ela olhou para ele com desconfiança, mas não pôde evitar de se perguntar se essa verdade poderia, de alguma maneira, dar-lhe alguma paz. Você tem 5 minutos, Carlos. E é melhor que seja bom, porque eu não tenho mais paciência para você. Carlos respirou fundo, como se estivesse tentando encontrar coragem para falar. Ele parecia perdido, mas Luana não queria mais ser a salvadora. Não queria mais carregar os pesos dos outros em suas costas. Mas sua curiosidade falou mais alto. Algo dentro dela, talvez um resquício de amor ou de desejo de entender, a impeliu a ouvir o que ele tinha a dizer. Eu estou com outra pessoa, Luana. Mas não é isso que eu quero te contar. A verdade é que eu fiz uma escolha muito errada. E, no fundo, eu sabia que a vida com você e Júlia era minha chance de fazer as coisas certas. Luana sentiu o estômago se revirar. Ele estava com outra pessoa. Aquela confirmação, finalmente, a fazia entender o que ela já sabia em seu coração. O vazio que Carlos deixou não era apenas uma ausência física. Era o peso de uma mentira que ela carregava há meses, e que, agora, finalmente tinha se revelado. E o que você quer de mim agora, Carlos? Ela perguntou, a voz firme, mas carregada de uma tristeza que ela não conseguia esconder. Carlos deu um passo em sua direção, quase como se fosse tentar alcançar a última fração de confiança que ela ainda pudesse ter. Mas Luana sabia que isso não era possível. Ele a havia traído. Ele não tinha mais nada a oferecer além de promessas quebradas. Eu não sei o que você quer ouvir, mas eu preciso que você saiba que eu ainda me importo com vocês. Com você e com Júlia. Ele olhou para ela, seus olhos buscando algo que ele não poderia mais encontrar. Luana sentiu uma dor profunda em seu peito. Ela sabia que havia um lado de Carlos que ainda se importava com ela, mas o dano estava feito. Ele tinha ido embora há muito tempo, muito antes de ela ter realmente entendido o que estava acontecendo. E agora, ele queria voltar. Ela olhou para ele, sem palavras, sem reação. O que ela poderia dizer a ele que fosse suficiente? Ela não precisava mais daquelas palavras vazias. Ela precisava de ação, de mudança, de algo real. Não mais promessas, não mais mentiras. Carlos, é tarde demais. Você já fez a sua escolha. E eu tenho a minha também. Não há mais o que conversar. Ela fechou a porta, sem olhar para ele. O som do impacto da porta contra a parede vazia soou como um ponto final. Luana sentou-se no sofá, respirando pesadamente, sentindo a presença do passado em cada canto da casa. Mas, ao mesmo tempo, algo estava diferente.
Ela sabia que precisava seguir em frente. E isso significava não olhar mais para trás. Ela olhou para Júlia, que estava agora acordada, observando sua mãe com aqueles olhos curiosos, cheios de confiança. E foi ali, com Júlia em seus braços, que Luana percebeu que, por mais que o passado quisesse voltar, ela era mais forte do que qualquer lembrança. O futuro era dela, e agora ela tinha que acreditar nisso. Mesmo que, para isso, tivesse que deixar a verdade de Carlos para trás. Os dias seguintes à visita de Carlos foram silenciosos, mas carregados de uma tensão silenciosa que pairava no ar. Luana tentou retomar sua rotina, mas as palavras dele ainda ecoavam em sua mente. Ela não conseguia se livrar do peso daquela conversa. Ele ainda se importava com elas. Mas será que isso significava alguma coisa agora? Ou era apenas mais uma tentativa de manipulá-la, de fazê-la acreditar que ele estava arrependido, mesmo depois de tudo o que fizera? Luana não sabia o que pensar. Por um momento, o desejo de que as coisas tivessem sido diferentes tomou conta dela, mas ela rapidamente se afastou dessa ideia. As escolhas de Carlos não eram suas, e ela não podia mais se deixar prender a um passado que a feriu tanto. Ela tinha uma filha para criar, um futuro para construir, e nada mais importava além disso. Naquela manhã, depois de preparar o café da manhã para Júlia, Luana saiu para a rua, decidida a dar o primeiro passo em direção a um novo capítulo de sua vida. Ela sabia que não poderia mais esperar que as coisas simplesmente acontecessem. A vida de sua filha estava em suas mãos, e ela precisava agir, não esperar que o destino decidisse por ela. O bairro estava agitado como sempre. O som dos carros, das pessoas conversando e dos vendedores ambulantes preenchia o ar. Mas Luana estava focada. Ela tinha um objetivo. E foi nesse momento que uma velha conhecida apareceu em sua frente. Luana. A voz era baixa, mas familiar. Ao olhar para cima, Luana viu a figura de Dona Teresa, uma amiga de longa data, que sempre morou no bairro. Ela estava com um sorriso acolhedor, mas algo em seu olhar demonstrava preocupação. Oi, Dona Teresa. Tudo bem? Luana respondeu, tentando esconder a tensão que ainda se agarrava a seu peito. Eu vi o que aconteceu, menina. Não fica assim, não. Eu sei que você está passando por uma fase difícil, mas você é mais forte do que isso. A vida tem uma maneira de dar um jeito para quem realmente luta por aquilo que quer. Luana forçou um sorriso. Eu sei, Dona Teresa. Mas às vezes é difícil. Tudo parece estar fora do meu controle. Dona Teresa a olhou com os olhos cheios de compreensão. A vida não é fácil para ninguém, minha filha. Mas, olha, se você não correr atrás do que quer, quem vai? Eu sei que tem a Júlia, e isso já é um motivo mais do que suficiente para você seguir em frente. Mas você precisa lembrar que a sua vida não acabou com a decisão de Carlos. Você tem muita coisa ainda para viver. Luana sentiu as palavras de Dona Teresa penetrando fundo em seu coração. A verdade era que, desde a separação, ela tinha se perdido um pouco. O peso de cuidar de Júlia, de recomeçar sem apoio, sem certezas, a fazia duvidar de si mesma. Mas, naquele momento, ao ouvir a voz da amiga, algo se acendeu dentro dela. Ela precisava sair da sombra do passado e recomeçar. Não podia mais viver com medo do que ainda poderia acontecer. Eu vou fazer o que for preciso para reconstruir minha vida, Dona Teresa, Luana disse, com mais firmeza do que se sentia. Agora é a hora. Eu não posso mais olhar para trás. Isso, menina. É assim que você deve pensar. Vá em frente, porque a vida é curta demais para ficar se lamentando. Luana a observou por mais um momento. Havia algo na maneira como Dona Teresa falava que a fazia acreditar que realmente havia um futuro à frente. A dor que ela sentia era real, mas não deveria ser o ponto final da sua história. Ela poderia reescrever sua própria narrativa. Ao se despedir de Dona Teresa, Luana sentiu-se mais leve. Talvez fosse uma sensação momentânea, mas ela sabia que tinha que tomar uma atitude. Não só por ela, mas também por Júlia. Ela não poderia continuar esperando que as coisas caíssem do céu. Naquela tarde, Luana fez algo que não havia feito há muito tempo. Ela se inscreveu em um curso de capacitação profissional. Ela sabia que não poderia ficar esperando por milagres. Se queria dar uma vida melhor à filha, precisava mudar sua própria realidade. Enquanto ela fazia a inscrição no computador, sentiu uma pontada de ansiedade. Era uma escolha grande, e um grande passo. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela sabia que era a escolha certa. Não era fácil, mas era necessário. Ela precisava de um novo rumo, e o caminho para isso seria por meio do trabalho, da dedicação e da perseverança. No fundo,
Luana sabia que essa jornada não seria simples, mas estava disposta a enfrentá-la com a coragem que ainda não sabia que tinha. Ela não tinha mais Carlos, não tinha mais o apoio que um dia acreditara que teria, mas, por outro lado, agora ela sabia que não precisava de nada além de si mesma para seguir em frente. O medo não poderia mais governar suas decisões. Ela precisava ser a protagonista de sua própria vida. A noite chegou, e Luana se deitou ao lado de Júlia, com o coração mais leve. Enquanto a menina dormia, Luana olhou pela janela, pensando no futuro que estava construindo, passo a passo. Ela não sabia o que o amanhã traria, mas uma coisa estava clara: ela não iria mais esperar. O futuro era algo que ela agora tomava para si. Mas a vida, como sempre, tinha surpresas reservadas, e ela sabia que os próximos capítulos de sua história ainda estavam por escrever. O que ela não imaginava era que uma nova virada, algo completamente inesperado, estava prestes a acontecer. O sol da manhã penetrava suavemente pela janela do pequeno apartamento de Luana, iluminando o rosto de Júlia que, como sempre, acordava cheia de energia. Ela era o motor que impulsionava a vida de Luana, o farol que a guiava, mesmo nas noites mais escuras. No entanto, apesar da serenidade que ela transmitia, Luana ainda carregava um peso no coração, a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Nos últimos dias, Luana se dedicou a se inscrever em diversos cursos e buscou por vagas de emprego. Sentia que, finalmente, estava indo na direção certa. Mas mesmo com todos os seus esforços, havia uma sensação incômoda de que ainda não estava completamente preparada para o que viria. Era como se algo estivesse prestes a cair em seu colo, algo que ela não conseguia prever. Naquela manhã, Luana estava saindo para uma reunião sobre o curso de capacitação que começaria na próxima semana quando ouviu alguém chamá-la de longe. Ao virar, viu Marcos, parado na esquina, com um olhar mais sério do que o habitual. Ele parecia ansioso, mas ao mesmo tempo, havia uma energia diferente nele. Luana hesitou por um momento, mas, com uma sensação inexplicável de que algo estava prestes a se revelar, decidiu se aproximar. "Oi, Luana", Marcos disse, com uma suavidade que disfarçava a tensão em seu olhar. "Posso falar com você por um minuto?" Luana olhou, sentindo uma mistura de curiosidade e cautela. Desde o primeiro encontro, algo em Marcos sempre parecia fora de lugar, como se ele estivesse guardando algo, e ela não sabia o que era. No entanto, ele tinha sido a única pessoa a mostrar-se disposta a ajudar, mesmo que as palavras dele tivessem uma carga emocional forte demais. "Claro, o que aconteceu?", Luana perguntou, tentando manter a voz tranquila. Marcos a observou com uma intensidade que a desconcertou. "Eu preciso te contar algo. E acho que chegou a hora. O que eu tenho para dizer pode mudar tudo. E talvez você precise ouvir isso antes de tomar outras decisões." O coração de Luana disparou. O que ele queria dizer? Já bastava o que Carlos tinha revelado, mas o que mais Marcos poderia esconder? Ela não queria ouvir mais palavras vazias, mais promessas que não se cumpririam. Mas, de alguma forma, sabia que precisava ouvir. "Pode falar", Luana respondeu, a voz mais baixa agora, com um fio de apreensão. Marcos deu um passo à frente, como se estivesse se preparando para revelar algo profundo. Ele olhou ao redor, como se verificasse se estavam sendo observados, e então disse, com um suspiro: Eu conheço o Carlos. Não da maneira que você imagina. Nós fizemos parte de um passado que ele nunca te contou, e é isso que você precisa saber agora. Eu fui responsável por muitos dos erros que ele cometeu. E, se você continuar sem saber, ele vai continuar te manipulando. Mas não é só isso. Tem mais." Luana congelou. Os olhos dela se arregalaram, e um arrepio percorreu sua espinha. O que ele estava dizendo? Como ele poderia ter uma ligação com Carlos? Ela não conseguia entender. "Você e o Carlos, o que isso significa? E por que está me dizendo isso agora?" Marcos baixou a cabeça, como se estivesse tentando organizar os pensamentos. "Eu e o Carlos temos um histórico. Fomos amigos de infância, e, no passado, fizemos coisas que não deveríamos ter feito. A verdade é que ele não mudou. Ele só aprendeu a esconder suas mentiras melhor. E eu estava envolvido de alguma forma nisso." Luana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela não sabia o que pensar. Era difícil processar tudo o que ele estava dizendo. O Carlos que ela conhecia, o homem com quem casou, estava tão distante do que Marcos parecia revelar. Ela sentia como se estivesse descobrindo um lado de seu ex-marido que nunca imaginou existir. "Mas por que você está me contando isso agora?", Luana perguntou, tentando controlar a raiva que começava a crescer dentro dela.
O que você espera de mim? Qual é o seu objetivo? Porque até agora, você tem me dado apenas fragmentos de algo que não faz sentido. Marcos olhou para ela com uma expressão de pesar. Eu não espero nada de você, Luana. Eu só acho que você precisa saber a verdade. O Carlos está te usando, e eu não podia mais ficar calado. Ele tem mais segredos do que você imagina, e eu sei que vai chegar o momento em que ele vai voltar para te manipular. E, quando isso acontecer, você precisa estar preparada. Luana sentiu um nó na garganta. Ela havia construído sua vida em torno de uma mentira? Carlos tinha realmente planejado tudo aquilo? Será que ela havia sido tão cega a ponto de confiar em alguém que estava apenas brincando com seus sentimentos e expectativas? Você está dizendo que Carlos está envolvido em algo ainda maior, algo que eu não entendo. Luana perguntou, sua voz tremendo de raiva e confusão. E por que você? Por que você veio até mim? O que você ganha com isso? Marcos respirou fundo, como se estivesse pesando as palavras. Eu não tenho mais nada a perder. O Carlos me afastou há muito tempo, mas, em algum lugar, eu sempre soube que ele faria isso com você também. Eu sei como ele age, Luana. Eu sei o que ele é capaz de fazer. Eu só não queria mais que você fosse a próxima vítima. Luana ficou em silêncio, tentando processar o que estava acontecendo. O que Marcos dizia fazia sentido, mas também trazia à tona um novo medo, uma insegurança ainda maior. Carlos era o homem com quem ela havia compartilhado sua vida, mas ele agora parecia um completo estranho, alguém capaz de enganá-la de uma forma tão profunda. Eu não sei o que fazer com isso, Marcos. Eu não sei em quem posso confiar mais. Luana se afastou dele, sentindo o peso das palavras que ele acabará de lançar sobre sua vida. A confiança que ela tinha em Carlos estava destruída, mas agora Marcos parecia ser uma figura igualmente misteriosa. Quem ele era de verdade? Marcos ficou parado por um momento, olhando para ela com um olhar triste. Eu não estou pedindo que você confie em mim, Luana. Mas, por favor, esteja alerta. O Carlos tem uma maneira de te convencer de tudo o que ele quer. Não deixe que ele destrua sua vida e a vida da Júlia. Sem mais palavras, Marcos se afastou. Luana ficou ali, parada, no meio da calçada, tentando compreender o que acabará de ouvir. O que ela faria com essa verdade? Mais importante ainda, como ela poderia proteger Júlia de tudo isso? A mentira que Carlos construiu ao redor de sua vida parecia ser ainda maior do que ela imaginava. Agora, Luana sabia que não poderia mais confiar em ninguém sem entender todas as camadas da história. E a verdade que Marcos acabará de revelar parecia ser apenas o começo de uma jornada de descobertas que mudaria tudo. O vento estava mais frio naquela noite, e a chuva parecia querer cair a qualquer momento. Luana estava em seu pequeno apartamento, com Júlia já dormindo, e a sensação de inquietação que a consumia parecia pior a cada minuto que passava. A conversa com Marcos não a deixava em paz. As palavras dele estavam como um eco constante em sua mente, desconstruindo todas as certezas que ela havia construído ao longo dos últimos anos. Carlos, o homem com quem ela se casou, com quem teve uma filha, era mais uma mentira, uma construção vazia. Tudo o que ela acreditava ser verdade sobre ele, sobre o relacionamento que tiveram, estava agora sendo questionado. Mas o que mais ela não sabia? O que Marcos queria de verdade? Ela não podia confiar em suas palavras, mas também não podia ignorar o que ele disse. Algo estava muito errado. Ela caminhou pela sala, de um lado para o outro, tentando organizar os pensamentos. O silêncio da noite era profundo, e o barulho da chuva se misturava com o som de sua respiração acelerada. Sentia-se como uma criança perdida em um labirinto, sem saber qual direção seguir. A dor da traição ainda estava muito viva, mas agora ela tinha algo a mais para lidar, o medo de estar sendo manipulada novamente, desta vez por Marcos. As palavras de Marcos tinham sido claras. Carlos estava envolvido em algo mais complexo do que ela imaginava. Mas o que seria esse algo que ele mencionou? O que Marcos sabia e que ela precisava entender? Ela se sentia impotente diante de todas as perguntas sem resposta. No fundo, Luana sabia que precisava tomar uma atitude. Não podia continuar na incerteza. Ela precisava encarar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Mas o que a assustava mais era a ideia de que, ao fazer isso, ela pudesse colocar Júlia em perigo. Ela não podia deixar que sua filha fosse afetada por esse emaranhado de mentiras e segredos. Ela respirou fundo e decidiu que não iria mais esperar. Era hora de enfrentar as coisas de frente. Se Marcos estava dizendo a verdade, ela precisava saber exatamente o que Carlos estava escondendo. Ela sabia que precisava agir com cautela,
mas também sabia que não poderia ficar paralisada pelo medo. Na manhã seguinte, ela se levantou mais cedo do que de costume. O dia estava nublado e o vento frio cortava a cidade, mas Luana não se importou. Ela tinha algo muito importante para fazer. Sabia que não podia mais ficar em silêncio, esperando que a situação se resolvesse sozinha. Com Júlia em seus braços, ela foi até a casa de Carlos. As ruas estavam quase desertas, e a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer pairava no ar. Ao chegar na porta de seu ex-marido, Luana hesitou por um momento, olhando para a maçaneta. Mas então, com a mão firme, ela girou e entrou. Ela não ia mais permitir que Carlos continuasse a viver sua vida como se nada tivesse acontecido. Ela precisava da verdade. Carlos estava em casa, sentado na sala, com uma expressão surpreso ao vê-la entrar. Ele tentou esconder o desconforto, mas Luana percebeu. Ele sabia que algo estava acontecendo. Luana, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, tentando manter a calma, mas seu olhar traía a ansiedade que ele sentia. Eu preciso que você me diga a verdade, Carlos. Eu preciso saber o que você está escondendo. Marcos me contou coisas sobre você. Coisas que eu nunca imaginei que fossem reais. Sua voz estava firme, mas havia uma dor profunda por trás de suas palavras. Carlos olhou para ela, como se estivesse tentando calcular o que dizer. O que você quer dizer com isso, Luana? Marcos não sabe de nada. Ele está tentando te manipular, só isso. Eu não sei em quem confiar mais, Carlos. Luana respondeu, a voz quebrando com a frustração. Você e Marcos têm um passado juntos, não é? Ele me disse que você tem mais segredos do que imagina, e agora eu preciso saber o que é verdade. O que está acontecendo? Carlos se levantou e foi até a janela, parecendo tentar evitar o olhar dela. Luana ficou observando sua postura tensa, esperando uma resposta que não vinha. O silêncio entre eles era pesado, mas necessário. Ela precisava daquela resposta. Precisava entender tudo aquilo. Ele finalmente se virou para ela, com os olhos vazios de emoção. Eu cometi muitos erros, Luana. E Marcos não é quem você pensa. Ele não é um amigo. Ele é parte do meu passado que eu tentei deixar para trás. Mas, sim, ele tem razão em algumas coisas. Eu estou envolvido com negócios que não são exatamente legais. Mas eu não queria que você soubesse disso. Nunca quis te envolver nisso. Luana ficou em choque, suas pernas fraquejando com a revelação. Ela sabia que Carlos não era perfeito, mas nunca imaginou que ele estivesse tão profundamente envolvido com algo ilegal. Ela se sentiu traída em um nível completamente novo. Como ele pôde esconder isso dela, durante todo esse tempo? E como ele ainda pensava que poderia controlá-la com mentiras? Então tudo o que você fez, tudo o que você construiu conosco, não passava de uma mentira. Luana perguntou, a voz tremendo de raiva e desilusão. Carlos a olhou, o peso de suas palavras caindo sobre ele. Não é bem assim, Luana. Eu cometi erros, mas eu ainda amo você e Júlia. E se eu tivesse contado tudo isso antes, poderia ter sido diferente. Mas eu sei que fiz você sofrer, e não posso mudar isso. Luana sentiu o estômago embrulhar. O que ele estava dizendo não fazia sentido. Ele não poderia simplesmente usar essas palavras como desculpa para o que havia feito. Ela olhou para Júlia, que estava em seus braços, e sentiu uma onda de proteção e determinação crescer dentro de si. Chega, Carlos. Eu não sou mais a mulher que você conheceu. Eu e Júlia vamos seguir em frente, sem você, sem seus segredos, sem suas mentiras. Não há mais o que discutir. Ela se virou e caminhou para a porta, sentindo uma sensação de alívio, mas também de raiva, misturada com a dor da desilusão. Carlos não tentou mais detê-la. Ele sabia que não tinha mais nada a oferecer. Luana deixou a casa dele, com Júlia em seus braços, decidida a não olhar para trás. A verdade estava revelada, e ela sabia que não poderia mais permitir que qualquer mentira a controlasse. A partir daquele momento, ela tinha o poder de decidir seu próprio destino. Mas ela também sabia que, como tudo na vida, as revelações trazem consequências, e o caminho à frente seria mais desafiador do que ela poderia imaginar. Os dias que se seguiram à revelação de Carlos foram um turbilhão de sentimentos contraditórios para Luana. Ela havia tomado uma decisão, mas agora, com a verdade exposta, tudo parecia mais pesado do que nunca. A mentira de Carlos, seus segredos obscuros, a relação com Marcos, tudo aquilo a deixou com um gosto amargo na boca, uma sensação de que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível.
Mas como ela poderia reconstruir tudo isso? Como ela poderia proteger Júlia de tudo o que ainda estava por vir? As noites eram mais difíceis, e as horas pareciam mais longas. No entanto, ela sabia que não podia se permitir afundar na dor. Júlia precisava de uma mãe forte, alguém que estivesse disposta a lutar pelo futuro delas, e Luana estava determinada a ser essa pessoa. Não mais alguém dependente de mentiras e promessas vazias. No entanto, havia uma sombra que não saía de sua mente. Ela sabia que a decisão de Carlos de se envolver com negócios ilícitos não era algo que ele tivesse feito sozinho. Ele estava dentro de um jogo maior, e Marcos sabia disso. Luana sentia que estava andando na corda bamba, prestes a descobrir algo ainda mais sombrio. Não sabia o que mais ele estava escondendo, mas ela também sabia que não podia ignorar o que estava à sua frente. Enquanto caminhava pelo bairro, Luana se deparou com uma situação que nunca imaginou que fosse acontecer. Um carro escuro parou ao seu lado, e a janela se abaixou lentamente. Luana olhou com cautela, já com o pressentimento de que nada mais em sua vida seria simples. A figura que apareceu foi a de um homem alto, de rosto sério, que a observava com atenção. Luana, precisamos conversar, disse o homem, com uma voz firme. Eu sou Leandro, amigo de Marcos. Ele pediu para que eu falasse com você. O nome de Marcos foi suficiente para fazer Luana se alertar. Ela se manteve em silêncio por um momento, avaliando a situação. O que mais Marcos queria dela? E por que ele a envolvia em tudo isso? Eu não sei o que Marcos quer, mas se tem algo que ele precisa me dizer, é melhor que ele venha falar pessoalmente, Luana respondeu, tentando se manter calma. Leandro olhou para ela com um sorriso enigmático. Ele não pode vir agora. Está envolvido em um assunto que, se você soubesse, mudaria tudo o que você acha que sabe sobre essa história toda. E eu posso te garantir que você está em mais perigo do que imagina. Luana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como ela se envolveu em algo tão complicado? Tudo o que ela queria era reconstruir sua vida, e agora parecia que estava no centro de uma teia de mentiras e enganos que ela não entendia completamente. Eu não estou interessada em mais problemas, Leandro, Luana disse, com a voz firme. Me diga o que está acontecendo, ou eu vou embora. Leandro a observou por um momento, como se estivesse ponderando se deveria revelar o que sabia. Está bem. Você precisa saber que Marcos, Carlos e outros envolvidos têm muito mais a perder do que você imagina. Eles não são apenas simples trabalhadores ou empresários. Eles fazem parte de um esquema grande, algo que ninguém quer que se espalhe. Se você continuar envolvida, as consequências não serão apenas para você, mas para Júlia também. Eu não sou quem você pensa, mas posso te ajudar a sair disso, se você quiser. As palavras de Leandro caíram sobre Luana como um peso. Ela não sabia em quem confiar mais. Como poderia escapar disso tudo? O que mais ela ainda não sabia sobre Marcos, Carlos e todos aqueles com quem estavam envolvidos? Eu não entendo. O que você quer dizer com isso? Luana perguntou, a mente correndo a 1000 por hora, tentando juntar as peças do quebra-cabeça que começava a parecer maior do que ela imaginava. Leandro suspirou, como se tivesse que escolher as palavras com cuidado. O que você está envolvida não é apenas sobre Carlos e Marcos. Eles fazem parte de um grupo maior que está tentando controlar mais do que você imagina. A verdade é que você e Júlia estão no meio disso tudo, e o que você precisa entender é que a sua vida está em jogo. Mas você pode sair disso, Luana. Só precisa confiar em mim e fazer a coisa certa. Ela olhou para Leandro, confusa e perdida, mas algo no olhar dele parecia genuíno. Ela sabia que estava sendo envolvida em algo muito maior, algo que a ultrapassava, mas a verdade ainda era um território desconhecido. Ela se sentia à beira de uma revelação que poderia mudar tudo. Mas, ao mesmo tempo, não queria que essa revelação custasse a segurança dela e de Júlia. Eu preciso de tempo para pensar, Luana disse, sua voz tremendo, mas firme. Não sei em quem confiar mais. Eu só quero proteger minha filha. Leandro olhou por mais um momento e, então, disse com a voz mais suave, eu entendo, Luana. Mas o tempo está contra você. Se quiser saber mais, se quiser a ajuda que Marcos e eu estamos oferecendo, venha à noite, sozinho, ao local onde nos encontramos. Mas tome cuidado. Eles sabem quem você é agora, e podem estar observando. Sem esperar mais palavras, Luana se afastou, o coração batendo forte. Ela não sabia em quem confiar mais, mas a sensação de que algo muito maior estava em jogo, algo que não podia mais ser ignorado, estava crescendo dentro dela. Ela não poderia mais se dar ao luxo de esperar. A verdade estava finalmente vindo à tona,
e ela teria que enfrentar as consequências de tudo que descobrisse, por mais doloroso que fosse. Ela olhou para a rua vazia e sentiu um peso no peito. Agora, mais do que nunca, ela sabia que sua vida estava prestes a dar uma virada. E o que ela faria a partir dali definiria não só o seu futuro, mas o de Júlia. A noite chegou mais cedo naquela noite chuvosa. Luana não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observada. As palavras de Leandro ecoavam em sua mente: a sua vida está em jogo. Ela não sabia exatamente o que isso significava, mas algo dentro dela lhe dizia que não podia ignorar esse aviso. Júlia estava já dormindo, e Luana aproveitou o silêncio para tomar uma decisão. Ela havia se prometido que não seria mais vítima das mentiras, e sabia que, a partir daquele momento, sua vida mudaria para sempre. Não podia continuar com as dúvidas, as incertezas e, principalmente, o medo. Precisava agir, e agir rápido. O que Leandro disse sobre o envolvimento de Carlos e Marcos em algo maior estava prestes a se concretizar. Ela sabia que era uma escolha perigosa, mas não tinha outra opção. Luana se vestiu com o casaco que usava para sair durante o dia, pegou uma bolsa pequena e deixou um bilhete simples para Júlia. Vou voltar logo. Fique bem, meu amor. Mamãe te ama. O coração dela apertou ao escrever aquelas palavras. Mas ela não podia mais se permitir viver com medo. Júlia precisava crescer em um ambiente onde as decisões de sua mãe fossem tomadas com coragem e determinação. Com o bilhete deixado, ela saiu de casa e caminhou pelas ruas desertas do bairro, o som da chuva batendo nas poças d'água preenchendo o silêncio ao seu redor. A cada passo, o peso de sua decisão se tornava mais real. Ela não sabia onde estava indo, mas o destino a estava levando até algo que ela não podia mais evitar. Chegou ao local indicado por Leandro. Era um antigo armazém desativado na periferia da cidade, escondido em uma rua mal iluminada. As portas de metal estavam semiabertas e uma luz fraca vinha de dentro, iluminando a entrada. O medo, embora ainda presente, foi substituído pela sensação de que, finalmente, ela teria respostas. Precisava saber o que estava realmente acontecendo. Respirando fundo, Luana entrou. Dentro do armazém, o ambiente estava mais frio do que ela imaginava. O cheiro de mofo e ferrugem impregnava o ar, e a luz era fraca, com sombras projetadas nas paredes de concreto. Lá, no canto, estava Marcos, acompanhado de Leandro, que agora parecia mais sério do que antes. Ambos a observavam, mas Leandro deu um passo à frente. Você veio, disse Leandro, com um sorriso discreto. Isso é bom. Você precisa saber o que está acontecendo, Luana. Marcos não disse nada, mas olhou para Luana com a mesma intensidade de antes. Ele estava esperando, como se soubesse que ela precisaria de tempo para processar tudo o que ia ouvir. Luana olhou para eles, e sem mais palavras, perguntou, com a voz firme, o que está acontecendo? O que eu preciso saber? Leandro respirou profundamente antes de começar. O Carlos, Marcos e outros como ele, eles fazem parte de um esquema de corrupção que envolve políticos e empresários poderosos. Isso vai muito além de simples negócios. O que você acha que eles estavam fazendo era só a ponta do iceberg. Eles estão envolvidos em lavagem de dinheiro, tráfico de influências e até mesmo com algumas práticas ilegais de cobrança. Não é só dinheiro que está em jogo, Luana. O controle sobre a cidade e a manipulação das pessoas está no centro disso tudo. Luana ficou sem palavras, tentando entender o que estava sendo dito. O impacto de cada palavra era como uma descarga elétrica em seu corpo. Carlos não era apenas um homem comum. Ele estava envolvido em algo imenso, algo perigoso. E ela e Júlia estavam no centro disso tudo, sem saber. Marcos finalmente falou, com um tom grave. Eu sei que você não acredita em mim, mas eu realmente tentei afastar o Carlos dessa vida. Ele não queria, mas se envolveu de forma tão profunda que acabou se tornando parte disso. Quando ele foi embora de casa, isso era só a ponta do iceberg, Luana. Ele sabia que, ao se afastar, estaria colocando você e Júlia em risco, mas ele não podia mais sair. E o pior é que ele não tem mais controle sobre nada. Luana sentiu o estômago virar. Ela sempre soubera que Carlos estava envolvido em algo, mas nunca imaginou que fosse tão grave, tão profundo. Ela se sentia como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. A vida dela, a vida de sua filha, estava agora atrelada a um jogo sujo que ela nunca soubera que existia. Mas o que eu posso fazer com tudo isso? Luana perguntou, a voz falha. Eu não quero estar envolvida nesse mundo. Eu só quero ser uma mãe para minha filha. Como posso sair disso? Leandro a observou com um olhar penetrante.
Você já está envolvida, Luana. Não tem como escapar disso. O que pode fazer agora é proteger Júlia e garantir que você esteja um passo à frente deles. Eles sabem que você sabe demais agora. A única coisa que podemos fazer é te ajudar a se proteger. Marcos e eu temos algumas informações e contatos que podem te ajudar. Mas você precisa tomar cuidado. Eles vão atrás de você, e talvez até da Júlia. Luana sentiu o peso da verdade se instalar em seu peito. O medo estava agora visivelmente presente, mas ela não podia mais recuar. Tinha uma filha para proteger, e nada mais importava além disso. Ela não poderia mais ignorar o que estava acontecendo ao seu redor. O jogo, agora, era de vida ou morte. Marcos se aproximou dela, com os olhos sérios. Eu sei que é difícil, Luana, mas você precisa confiar em nós agora. Se quiser que sua filha tenha uma chance de uma vida tranquila, precisa agir rápido. O Carlos, por mais que tenha se envolvido com isso, ainda tem seus próprios interesses. Ele pode ser uma peça-chave para sair dessa. Luana olhou para Marcos e Leandro, ambos com expressões sérias, e finalmente tomou uma decisão. Eu vou seguir em frente. Não vou mais correr de medo. Mas eu quero ter controle sobre o que acontece. Eu vou proteger minha filha, e se for preciso lutar, eu lutarei. Foi nesse momento que Luana soube que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única chave para sua liberdade. Ela não sabia como, nem quando, mas estava pronta para enfrentar o que fosse preciso. Não só pela sua filha, mas por ela mesma. A chuva tinha diminuído, mas o peso da noite ainda estava sobre Luana. Ela sentia as palavras de Marcos ressoando em sua mente, como um chamado para o último ato da sua história. A verdade que ela descobrira, as revelações, as mentiras de Carlos e o jogo perigoso no qual se viu envolvida, tudo isso a colocava no centro de algo muito maior do que ela jamais imaginou. Mas a decisão estava tomada. Ela não voltaria atrás. Com os documentos em mãos, Luana sabia que a única maneira de proteger Júlia e, finalmente, garantir um futuro livre daquelas mentiras, era agir. Não podia mais esperar. O que ela tinha agora não era apenas um conjunto de informações, mas a chance de colocar um ponto final em tudo aquilo. Ela respirou fundo e pegou o telefone. Com mãos trêmulas, fez a ligação que mudaria sua vida para sempre. Preciso de sua ajuda, Luana disse, a voz firme. Eu tenho informações que podem derrubar tudo. Preciso que a polícia tome conta disso agora. No dia seguinte, a manhã parecia mais clara, mas o peso da decisão ainda se fazia presente. Luana estava no centro de um turbilhão, mas agora, ao olhar para sua filha, dormindo tranquilamente, ela sentiu que estava fazendo a coisa certa. Não importava o que acontecesse a seguir. Ela tinha a responsabilidade de proteger o que mais amava. O resto seria enfrentado com coragem. A polícia chegou com a mesma rapidez com que Luana fizera a denúncia. Os documentos estavam nas mãos deles, as provas do envolvimento de Carlos, Marcos e outros envolvidos em um esquema de corrupção e crimes financeiros. O que parecia impossível de se enfrentar foi, finalmente, desmantelado, com a ajuda de Luana e das informações que ela havia recolhido. Mas, mais do que isso, Luana finalmente se livrou do peso da dúvida. As mentiras de Carlos, o engano constante, as promessas quebradas, tudo ficou para trás. Ela não precisava mais se esconder, nem viver com medo de que o passado a alcançasse. Carlos foi preso. O peso da sua escolha finalmente caiu sobre ele, e, embora Luana não sentisse prazer em ver a prisão do pai de sua filha, ela sabia que essa era a única maneira de proteger Júlia. Ela não seria mais uma vítima das mentiras dele. Marcos, por outro lado, desapareceu. Mesmo com o envolvimento em parte dessa teia, Luana sabia que ele, em algum nível, ainda queria ajudá-la, mas o preço que ele pagou pelas escolhas de seu próprio passado a deixou com mais dúvidas do que respostas. Talvez ele tivesse tentado se redimir, mas os caminhos dele não eram os de Luana. Ela não tinha mais espaço para ninguém que a arrastasse para o abismo. Ela precisava ser a mãe que Júlia merecia, sem mais desculpas ou segredos. Meses se passaram, e a vida de Luana começou a se estabilizar. Ela conseguiu um emprego que lhe dava segurança e um espaço para recomeçar. A cada dia, ela se sentia mais forte, mais preparada para enfrentar o que o futuro lhe reservava. Mas a maior vitória foi o olhar de Júlia, que crescia livre, com a mesma inocência que sempre teve, mas agora com uma mãe que lhe mostrava o valor da coragem. O bairro onde Luana morava continuava o mesmo, com suas ruas movimentadas e pessoas em busca de algo melhor. Mas Luana, de alguma forma, sentia que seu lugar ali tinha sido conquistado de novo. Não mais como a mulher que vivia nas sombras das mentiras de outros,
mas como alguém que havia escolhido sua própria trajetória, com todas as suas dificuldades e vitórias. Ela estava pronta para seguir em frente, sem olhar para trás. A verdade, por mais dolorosa que fosse, lhe deu a força de que precisava para tomar as rédeas da sua vida. Agora, Luana sabia que ela tinha o poder de decidir. Não mais prisioneira do passado, ela caminhava para um futuro de liberdade e paz. E enquanto Júlia dormia ao seu lado, Luana fez uma promessa silenciosa. Ela faria tudo o que fosse possível para que a filha nunca soubesse o peso de segredos que não fossem seus. O futuro dela seria delas, sem mais ninguém para ditar as regras. A jornada de Luana não foi fácil, mas a luta pela verdade e pelo bem-estar de sua filha a fez mais forte do que jamais imaginou ser possível. O recomeço havia começado, e nada poderia apagar isso. Terminamos por aqui. Se gostou dessa história, deixe seu like e faça sua inscrição para saber quando postarmos a próxima. Até logo!